Está para ser lançado no Brasil um livrão sobre cerveja, o Guia da Sommelieria de Cerveja, que tem autoria de mais de 20 autores do Brasil e de fora do Brasil, falando sobre essa bebida que é uma verdadeira paixão nacional. A organizadora desse livro é a sommelier de cerveja, Bia Amorim, que está aqui hoje conosco para contar um pouco sobre essa grande obra, né? Uma obra ambiciosa e que pela primeira vez está sendo feita, talvez no mundo, com tantos autores, né? Acredito que sim. O tema sommelieria é pouco tratado ainda, né? Tem poucos livros e a gente está fazendo um livro aí, umas 500 páginas, 28 autores. Uma loucura, né? E você é uma sommelier de cerveja, que aliás é uma profissão que acabou de ser reconhecida no Brasil. Parabéns a você e a todos os seus colegas. Obrigada. Porque o sommelier de vinho no Brasil já era reconhecido, Sim. mas agora sommelier de saquê, de cerveja, são uma novidade. É interessante ter uma ideia de aprofundar o assunto, né? Porque o assunto não é apenas do serviço de salão, né? Recomendar cerveja para as pessoas. Tem toda uma série de, um cabedal de conhecimentos por trás, né? E como é que você escolheu esses pessoas? Aliás, conta um pouquinho sobre o livro. De onde nasceu a ideia do livro? O livro nasceu de uma nova editora chamada Crater, que é do Sul, e eles são especializados no tema cerveja. E eles já vêm traduzindo alguns títulos bastante conhecidos e chegaram no final do ano com essa demanda, né, de organizarmos um livro para os sommeliers de cerveja. No Brasil, o sommelier já tem curso profissionalizante desde 2010. Então, a gente está fazendo aqui um aniversário de 10 anos com um grupo bastante já cheio de pessoas que falam sobre o assunto. Antigamente, só tinha cerveja industrial, praticamente, e as pessoas pediam uma cerveja. E, de repente, o vinho começou a ocupar uma posição mais importante entre os consumidores mais sofisticados, mais ricos, ou mais viajados e tal. E aí teve o sommelier de vinhos e tal. E hoje em dia está tendo um certo movimento de volta, né? Quer dizer, aquela pessoa que aprendeu a beber com mais atenção a bebida através do vinho, começou a se ligar que cerveja também pode ser uma bebida muito rica, né? De vários tipos, várias origens, né? E você acompanhou esse movimento já de volta para a cerveja, né? Quando você começou a trabalhar, eu te conheci, você estava em Ribeirão Preto, na Colorado, né? E que foi uma das primeiras micro cervejarias a investir em tipos diferentes de cerveja, né? E como é que o público brasileiro começou a se atentar para essa riqueza que pode existir nesse mundo? Acho que um pouco o caminho que você falou, né? Dando valor a outras bebidas. O vinho trouxe não só o consumidor, mas trouxe os profissionais também. Eu venho do vinho também. E eu acho que o trabalho da Colorado, assim como de outras marcas de cerveja, elas começaram, junto com uma tendência americana, a trazer o chamado craft beer. Né? E aí começa a ouvir sobre a IPA, sobre a cerveja de trigo, as cervejas alemãs. Quando abriram as importações na década de 90, começaram a chegar cervejas alemãs aqui também. Né? Então, acho que é uma história que vai se encontrando. Você bebe cerveja, Otto? Eu bebo cerveja. De manhã, à tarde ou à noite? Não, eu gosto nos fins de semana. Agora, a cerveja tem uma coisa interessante que, assim, o Nordeste, a praia, combinam muito com cerveja, mas com uma noção de cerveja, um tipo de cerveja, uma lager, assim, uma pilsen, que são cervejas mais leves, mais aguadas, assim, entre aspas, que no calor são muito adequadas, mas, na verdade, a cerveja, para o frio também, é bom. Tem tantos tipos, né, de cerveja. A gente tem catalogado mais de 150 diferentes estilos de cerveja e a gente também está falando de diferentes fermentações, né? A fermentação lager, que é a baixa fermentação, ou a ale, que é a alta fermentação, ou até a fermentação espontânea, né? Que a gente tem também, que são as leveduras que estão naturais, né? Que estão aqui. E, além disso, todos os outros ingredientes, né? Que diferente do vinho, que é só uva, a cerveja, água, cereais,
lúpulo, levedura e tantos outros ingredientes que a gente pode adicionar. Especiarias, enfim, né? Na mão de um chefe. O livro é uma espécie de bíblia, assim, para consultar também? Qual é a ideia, o objetivo? Bíblia é sempre uma palavra que, né, é forte, né? Mas assim, vai ser tão pesado quanto uma. Eu acredito Em que... gramas vai ser parecida. Não, o que eu quis dizer assim, se é para consultar também, Sim, assim, a gente né? tem capítulos que são mais tradicionais, como história, a parte das nações cervejeiras, e tem os capítulos onde a gente quer realmente auxiliar que o profissional sommelier que esteja ou no salão, ou numa distribuidora, ou numa cervejaria, ele tenha ferramentas ali para ajudar ele a escolher melhores caminhos. Sim. As cervejas tipo Lager, né, tipo Pilsner, são também muito refrescantes, mas elas têm um amargor gostoso também, tem sabor, né? E agora, tem cervejas que são realmente, assim, às vezes mais encorpadas que um vinho. Sim. Mais complexas, né? E aí, dependendo da comida, se a comida for muito fraquinha, é melhor nem pedir. Não segura. Porque a cerveja vai sobrepor, né? Sempre um jogo de intensidades e equilíbrio, né? Vocês estavam falando do javali. Eu lembro de ter trabalhado aqui em São Paulo muitos anos atrás num restaurante como garçonete. E eles serviam um jarré de javali com molho roti e um crisp de mandioquinha. E eu fiquei com que cerveja eu iria harmonizar. É um jogo difícil, né? Porque a carne, como vocês estavam falando, ela tem essa intensidade. Então, eu vou precisar de uma cerveja que seja uma maior graduação alcoólica, talvez com notas de malte muito mais escuras e para trazer também essa combinação com o molho roti. Então, talvez uma double ou até uma cerveja quadruple, né? Uma dark strong ale, uma cerveja belga, né? Então, acho que é o lugar onde a gente encontra com a Bel, que encontra com a gastronomia em si, né? Então, acho que é um lugar talvez mais interessante. Eu acho que o brasileiro hoje, ele se adaptou muito para quem saiu da indústria, da coisa só aquele sabor que, sabe, todas elas têm. Eu acho que tem muita gente que tem, sabe? Você vai na casa das pessoas, sabe, já está fazendo parte do cotidiano. É assim, divertido, né? Você chega na casa com uma cerveja diferente, prova essa IPA. A pessoa prova, às vezes tem um pouco de... é um pouco amarga, mas o segundo, o terceiro gole, você já ganhou. Bia, e como usar a cerveja como ingrediente? Assim, eu já usei em muitas receitas, eu tenho, enfim, exato. Eu tenho um biscoito também de memória afetiva da casa da minha mãe, assim, que é feito com cerveja. Você é a favor? Acho que é um ingrediente difícil, né? Dependendo do estilo, uma cerveja muito amarga, por exemplo, e aí se você vai reduzir ela no fogo, né? Daí o amargor Pode atrapalhar, vai te atrapalhar. Mas a gente tem alguns estilos. Tem o famoso frango com a cerveja escura, Exato. né? Assim, às vezes dá dó, né? Mas acho que como vinho, você abre a cerveja, bebe, coloca no prato, bebe e cozinha. Não, Mas não. não dá, não tenho tem dó, que não. dar dó. Eu lembro a minha memória assim, com a cerveja, acho que foi minha descoberta da cerveja, eu era jovem, fui para começo dos anos 80, eu acho. Lembro que foi antes da anistia, porque eu fui para a Bélgica justamente para visitar um exilado durante a ditadura militar. E eu, clandestinamente, fui até a Bélgica para conversar, uma reunião política com José Ibrahim, que era um líder, um jovem líder grevista, que fez a primeira greve de Osasco, dos metalúrgicos. E antes de encontrá-lo, a gente passou na Grand Place, lá em Bruxelas, entramos numa taverna para beber uma cerveja. E aquilo foi uma descoberta. Vamos escolher uma cerveja, tinha assim, um menu com 220 cervejas diferentes, né? Naquela época. E a loucura que... Não, e uma taverna normal, nem era assim, tá vendo? Um lugar normal, a gente com pouco dinheiro. Né? O botequim belga. Tinha 220 tipos de cerveja. Aí a gente foi escolher, e falei, não, vamos beber umas 3 diferentes, cada um, para aproveitar aquele paraíso. E todas as cervejas que a gente pedia vinham num copo específico. Era uma taça diferente para cada uma. Que o cara abria, virava inteiro, dava o colarinho, quer dizer, cabia exatamente no copo. E começava a ver as cervejas de abadia. Cada abadia fazia
Não, eu falei, eu vou virar católico, eu vou virar religioso, porque esses padres eu quero conhecer. Você já se interessava por gastronomia nessa época? Ou... Eu sempre gostei de cozinhar, gostei de beber, isso eu sempre gostei. Não era meu trabalho, mas eu gostava, eu cozinhava, tinha comando de greve, se reunia na minha casa de estudante. Você cozinhava? E eu ficava cozinhando enquanto a gente via como driblar a cavalaria que vinha bater na gente, vinha mesmo, batia, e a gente conseguia escapar, porque a gente ficava planejando coisas, conseguia escapar, tomava um monte de cacetada. Sim. Mas, enfim, eu cozinhava nessas reuniões Olha que legal. clandestinas e tal, porque eu gostava, né? Mas era um interesse puramente hedonístico, era uma coisa que eu gostava, não era na época não era uma profissão. Mas eu cheguei na Bélgica, óbvio que eu fui beber cerveja, né? Aquele lugar que tinha os abades, sabe? Os padres fazendo cerveja e um copo para cada cerveja. Aí desde aquela época, que já fazem mais de 30 anos, eu entendi que cerveja assim, era tão sofisticado quanto o vinho. Em termos de ela veio praticamente confecção. com pão, né? Com trigo ali, já veio dessa época, assim, foi dos primeiros. Os sumérios diziam, a cerveja é o pão líquido. Porque a receita é Tem igual. Nelson Cavaquinho, né? Nelson Cavaquinho também. Muito depois, Nelson Cavaquinho. Por isso que a lactante precisa comer um pão líquido, né? Mas acho que é isso, a cerveja ela é intrínseca à nossa própria história como humanidade. E o lúpulo, ele entra quando, assim? Porque ele é um conservante, né? O lúpulo, ele entra por volta... a gente tem a Hildegard von Bingen, que é considerada uma santa, né? Mas ela foi uma monja e provavelmente ela colhia lúpulo na beirada do rio e tal, e ela começou a fazer várias pesquisas e descobriu, ela tem uma primeira escrita sobre o lúpulo, dizendo que ele poderia ser ali algo muito mais interessante, né? Antigamente utilizavam-se outros elementos para dar esse equilíbrio de amargor na cerveja. Então, a partir talvez do século XV, a gente tem o lúpulo entrando realmente na cerveja, tanto que na Inglaterra, cerveja com lúpulo ou sem lúpulo, uma era ale, a outra era beer. Sim. E aí a gente segue até o momento onde não se vê mais cerveja sem o lúpulo. Sim. Né? Então faz parte da evolução cervejeira. Mas porque percebe-se que preserva ou não? Ele ajuda na preservação. Dá um amargor delicioso. Dá um delicioso. amargor e dá um aroma incrível também. Incrível. E no Brasil a gente falava lúpulo, as pessoas tipo, oi? O que é lúpulo? Porque a gente não tem essa planta. Não tinha essa planta. E agora, esse ano, 2021, é um ano muito importante pra gente, dentro do mercado cervejeiro, porque a gente tem muitas plantações de lúpulo dando certo aqui no Brasil. São Bento do Sapucaí tem, São Bento do Sapucaí, Brasília, toda a região de Campos ali do Jordão. Sim. Então, tem vários lugares no Brasil fazendo um investimento muito grande para se colher lúpulo, porque quanto mais fresco o lúpulo, mais aroma, mais sabor, mais potência. Como tudo na cozinha, praticamente. O lúpulo é nativo da Europa, você sabe dizer? Não? Acredito que é nativo da Cerveja Europa. é muito adaptável, então, né? Essas histórias todas estão no livro. Eu não sabia dessa monja, eu tô achando incrível. Como é que a gente não sabe mais sobre a monja? Maravilhosa. Ela é uma deusa Não, olha, pra gente. Sempre tem alguém. né, Chega que de faz. spoiler, ela não vai contar o livro inteiro aqui. Não, mas respondendo a pergunta da Bel, algumas questões mais atuais a gente comenta. A gente tem a cerveja brasileira tentando ser concebida. Né? A gente fala muito em escolas cervejeiras, a escola belga, a escola alemã, a escola inglesa, a escola americana, Claro. que são traços importantes de aprendizado para a gente. Mas como é que a gente faz uma escola brasileira? Né? Então, a gente precisa ter os ingredientes, a gente precisa ter a técnica, a gente precisa ter a criatividade. Eu acho que parte de ter o lúpulo, da gente olhar para Desenvolvimento. o cupuaçu, porque a gente Claro. pode colocar coisas que são nossas e nos representam. Claro. Então a gente tem a Catarina Sauer, não sei se vocês já tomaram, Não. que é um estilo nacional de cerveja, onde a gente tem um estilo alemão, que é a Berliner Weiss, como base, e aí a gente adiciona fruta um pouco mais encorpada, um pouco mais alcoólica. E aí, Catarina Sours de todas as frutas brasileiras, né? E de frutas não brasileiras, mas que estão na memória, como o morango, como a manga, como a uva e outros elementos, como o café,
né, que a gente tem também, que é tão importante no Brasil. São 500 páginas de assunto. A gente vai ter que esperar um pouquinho até sair o livro que a Bia Amorim está organizando para conhecer um pouco mais desse universo da cerveja.